O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual o Felipe dará um giro pelo velho continente. Coluna aberta. Bem, pessoal, a gente vai começar esse nosso giro pela Europa, né, com a principal notícia em relação à guerra na Ucrânia dessa semana, que foi o fato de que no último dia 5 de dezembro, a Ucrânia atacou 2 bases de bombardeiros estratégicos russos em território russo, tá? As bases de Engels e Diaghilevo. Tá? A base de Engels, inclusive, tem esse nome por conta da cidade mais próxima, né, que chama Engels, que tem esse nome em homenagem ao filósofo alemão. Os ataques provavelmente foram realizados com drones, né, segundo a Rússia, foram drones de origem soviética, porém, muito provavelmente são drones que foram modificados, adaptados pelas Forças Armadas Ucranianas, e atingiram bases de bombardeiros estratégicos, como eu mencionei, da Rússia, os mesmos que são utilizados para realizar os ataques com mísseis contra a infraestrutura crítica ucraniana. E uma dessas bases, inclusive, é a única base onde operam os Tupolev 160, né, em Engels, que é o avião supersônico mais pesado do mundo e que é um bombardeio que ele é parte vital da estratégia de dissuasão nuclear russa. É um bombardeio que pode ser utilizado para lançar mísseis com ogivas nucleares. Aparentemente nenhum desses modelos foi atingido. Né, como curiosidade, inclusive, metade da frota russa desses bombardeios era de origem ucraniana, porque eram da Ucrânia após a dissolução da União Soviética, e a Rússia recebeu eles depois como parte do pagamento por gás. Então, esse foi o principal evento. A Ucrânia não confirma nem nega, né, esses ataques, embora seja muito óbvio, né, nas circunstâncias, e ele se torna o terceiro desses ataques mais audazes, né, da Ucrânia contra alvos russos. Né? Primeiro o ataque à ponte da Crimeia, depois aquela operação com drones navais, né, contra a principal base naval russa na Crimeia, e agora esses ataques contra 2 bases em território russo. Tá? Isso, e por que isso é importante? Né? Porque isso é interessante. Claro, tem um efeito simbólico muito grande, né, de você agora atingir alvos dentro da Rússia e, consequentemente, né, causar ali uma certa indecisão, né, um efeito psicológico sobre como a Rússia pode ou deve utilizar suas defesas antiaéreas. Né? É interessante pensar que, por exemplo, que a base de Diaghilevo ela está mais perto de Moscou do que da fronteira. Tá? Ela fica mais ou menos 200 quilômetros de Moscou, enquanto fica aí cerca de 500 quilômetros da fronteira, tá? Da fronteira com a Ucrânia, no caso. Também existe, né, a questão de que usaram drones de origem soviética, né? Muito provavelmente o drone Tupolev 141, que era produzido na cidade de Kharkov, ou Kharkiv, e assim, é um indício de que a indústria bélica ucraniana continua operando, seja com apoio ocidental, seja com, né, eventualmente usando peças ocidentais, mas também continua inovando, continua utilizando o arsenal local. E a grande questão aqui é o recado que isso passa, e não um recado necessariamente apenas contra a Rússia. Por quê? Teve uma frase, uma declaração que eu achei muito interessante. O general ucraniano Ihor Romanenko, ele é o ex-vice-chefe de Estado-Maior da Ucrânia, ele foi ouvido pela rede Al Jazeera. Ele tem se tornado basicamente uma espécie de porta-voz extraoficial das Forças Armadas Ucranianas, e ele disse que os ataques foram inesperados, não apenas para nossos inimigos, mas também para nossos aliados. É interessante pensar que, na semana passada, a gente comentou que o Biden recebeu o Macron, e nessa visita, né, o Biden pela primeira vez falou abertamente da possibilidade de negociar diretamente com Putin, isso no dia 3 de dezembro.
No dia 4, o Putin disse que aceitaria conversar, desde que sem pré-condições. E aí no dia 5, os ucranianos realizam esse ataque. Né? Então, é claro, né, a Ucrânia ela tem utilizado muita ajuda militar ocidental, especialmente dos Estados Unidos, né? Apenas em ajuda militar direta, a gente está falando das casas de 20 bilhões de dólares, mas dezenas de bilhões de dólares em ajuda indireta. A gente já comentou aqui como essa ajuda militar causa, né, uma fadiga, né, na política interna dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo são os ucranianos que estão morrendo, que estão sofrendo na linha de frente, a população ucraniana que está sofrendo agora no inverno. Então, os ucranianos, eles, pelo menos parte das lideranças ucranianas, não querem que o fim do conflito seja ditado por Washington. E possivelmente desejam continuar lutando. Né? Então, os ucranianos realizarem esse ataque nesse momento e o general, ex-vice-chefe de Estado-Maior, falar que também é uma surpresa para os nossos aliados, indica que pode também ter sido um recado aos Estados Unidos, de falar, olha, a gente vai continuar lutando, a gente podemos agora atingir alvos dentro da Rússia, né? Queremos manter a guerra, temos a esperança de vencer a guerra, então isso talvez seja o mais interessante. Falando de outras notícias, né, em relação ao conflito, indo para Belarus, Belarus aprovou o uso da pena de morte para alta traição cometida por militares, lembrando que Belarus é o último país da Europa, né, que ainda executa pessoas, e essa pena de morte para traição por militares, né, pode ser um anúncio, né, da eventual participação direta de Belarus na guerra. E Belarus iniciou outro exercício militar, né, perto da fronteira com a Ucrânia. Lembrando, né, as Forças Armadas de Belarus não são muito grandes, não são uma potência. Belarus é um país que tem uma população relativamente pequena. Belarus tem um efeito nessa guerra muito mais interessante, servindo como potencial ameaça à Ucrânia, forçando os ucranianos a manterem tropas perto da fronteira, do que eventualmente participando diretamente da guerra. Né? Então tivemos essas duas notícias em relação a Belarus. Na semana passada, uma notícia que deveria estar no segundo giro de notícias, que não foi gravado, era de que a União Europeia acertou, né, o teto do petróleo russo na casa de $60 o barril, ou seja, acima disso a União Europeia não vai pagar, para a ideia de cortar eventualmente o financiamento, né, do esforço de guerra russo comprando petróleo. Então, vão continuar comprando petróleo desde que o preço esteja, entre aspas, vantajoso para a União Europeia. Tá? Por sua vez, a Rússia anunciou que não aceitava esse tipo de manobra, né, que isso ia contra, inclusive, as políticas de mercado, né, a política de determinação de preços, né, e que isso beneficiaria, na verdade, os países mais ricos, inclusive. Tá? Ainda em relação a petróleo, Grécia e Bulgária estão discutindo um oleoduto que contorne o Estreito de Bósforo, os estreitos de Bósforo e Dardanelos. Tá? O oleoduto, ligaria o porto grego de Alexandrópolis, que fica no Mar do Egeu, ao porto de Burgas, no Mar Negro. Tá? E esse oleoduto permitiria, né, o transporte de petróleo dentro desse território, né, de países da União Europeia, sem precisar passar pelos estreitos, consequentemente sem precisar passar pelo trânsito marítimo da região. Além disso, né, a Grécia evita as tarifas dos estreitos, né, e que são tarifas que beneficiam seu principal rival, a Turquia, mesmo os dois países sendo parte da OTAN. E, finalmente, a jogadora de basquete dos Estados Unidos, a Brittney Griner, ela foi libertada pela Rússia nessa última quinta-feira, dia 8, numa troca de prisioneiros pelo comerciante de armas, pelo traficante de armas, né, o Viktor Bout. Né, ele que é, às vezes, chamado de mercador da morte, e que parte da carreira dele, né, teria sido uma das inspirações do filme Senhor da Guerra, né, aquele filme com Nicolas Cage, que eu e o Matias já recomendamos aqui no programa várias vezes, é sempre um filme muito interessante de se ver.
Saindo das notícias da guerra, indo para o restante do continente europeu, a gente começa pela Grécia, né, onde tivemos muitos protestos essa semana, especialmente em Atenas e em Tessalônica, né, a segunda maior cidade da Grécia, já que um garoto Roma, né, lembrando, os Roma são as pessoas que às vezes pejorativamente são chamadas de ciganos, ele foi morto pela polícia, tá, em circunstâncias que estão sendo investigadas, estão sendo averiguadas, e por conta disso tivemos diversos protestos, né, com barricadas, com atendo fogo a pneus, a veículos, e as autoridades gregas, né, solicitaram, né, que os protestos sejam diminuídos, pediram por calma da população, dizendo que o incidente já está sendo investigado, né, e o policial responsável, inclusive, já foi preso. Tá, ele tem 34 anos de idade, o garoto Roma tinha 16 anos de idade, não foram divulgadas as identidades deles, os nomes deles, mas o policial responsável, irresponsável de certo modo, já está preso. A gente da Grécia vai agora ao norte pelos Balcãs, chegamos ao Kosovo, né, ou então a uma parte da Sérvia, se preferirem, já que a presidente do Kosovo, a Vjosa Osmani, anunciou que ela pretende que o Kosovo se torne um candidato à União Europeia até o fim do ano. É claro que isso é retórica, isso é para inglês ver, já que, pensando na União Europeia, já teria logo de cara um obstáculo enorme para o Kosovo, que é a objeção espanhola. A Espanha não reconhece o Kosovo e não vai reconhecer o Kosovo enquanto a Sérvia não reconhecer, para evitar criar um precedente em relação aos separatismos dentro da própria Espanha. E também, nessa última madrugada, nós já tivemos episódios de tensão no norte do Kosovo e no sul da Sérvia, com forças policiais, tanto kosovares quanto sérvias, sendo enviadas para a região, devido a essas tensões sectárias, tensões entre as populações, lembrando que é a região mais afetada por aquela questão das placas de trânsito, né? Porque é a região onde você tem muitas pessoas que são etnicamente sérvios, que residem de um lado da fronteira e trabalham do outro lado da fronteira. Dos Balcãs, nós vamos para a Alemanha, já que no último dia 7 de dezembro, né, nós tivemos a prisão de 25 pessoas ligadas a uma conspiração de extrema-direita que pretendia dar um golpe de Estado na Alemanha, né, a partir do movimento, da teoria conspiratória do Reichsbürger, né, que, traduzindo, são cidadãos do Reich, né, e que é um movimento que busca basicamente restaurar o Império Alemão. Não apenas uma restauração do modelo monárquico, uma restauração monarquista, mas também uma restauração das fronteiras do Império Alemão. E assim, a bandeira imperial alemã, ela é muito utilizada também por movimentos neonazistas na Alemanha, já que a bandeira nazista, né, a bandeira do Terceiro Reich, você não pode utilizar, porém é importante lembrar, nos primeiros anos do Terceiro Reich, as duas bandeiras eram aceitas, tá? A bandeira do Império Alemão, a antiga bandeira imperial, e a bandeira da Alemanha nazista. O que eles não aceitavam era a bandeira liberal alemã, que era a bandeira da República de Weimar, que é a bandeira atual, né, a bandeira preta, vermelha e dourada. A bandeira preta, branca e vermelha, né, que é a junção das cores da Prússia com as cores da Liga Hanseática, ela era utilizada, e essas são as cores da Alemanha nazista. Tá, né, a bandeira modificada, você tem ali o símbolo da suástica, mas as cores preta, branca e vermelha são mantidas. E o movimento Reichsbürger busca a restauração, como disse, não apenas do modelo monárquico, mas também das fronteiras, tá, do Império Alemão, que incluem territórios que hoje são parte, por exemplo, da Tchequia e da Polônia. Tá? Dentre os 25 presos está muitas aspas, príncipe, né, o Heinrich Reuss, da Casa de Reuss, tá? Ele que é um empresário, aristocrata, enfim, né? Então, assim, descendente aí dessas velhas nobrezas, lembrando que todas as casas de nobreza da Alemanha foram forçadas a abdicar em 1918, e eles foram presos numa grande operação da polícia alemã que envolveu cerca de 3.000 agentes, tá? Da Alemanha nós vamos para os Países Baixos, onde o monarca Wilhelm Alexander determinou
na terça-feira, o início de uma investigação independente de historiadores e especialistas em direitos humanos sobre o papel da monarquia no período colonial, com a intenção de compreender os desdobramentos e impactos de fatos históricos sem possibilidade de responsabilização ou caráter punitivo. Então, assim, por um lado, é muito importante, é muito interessante nós vermos uma antiga potência colonial europeia, né? Lembrando, os Países Baixos, por exemplo, dominaram a região da Indonésia, né? Uma das várias regiões que dominaram, e uma dominação extremamente violenta. Então é muito interessante ver uma antiga potência colonial determinando uma investigação feita por especialistas de direitos humanos e historiadores sobre o seu passado colonial. Por outro lado, né, quando o monarca determina isso e sem o caráter, né, de eventual responsabilização, me parece muito mais uma eventual questão de querer limpar a barra da própria monarquia. Né, de falar, olha, quem fez isso daí foram os governos da época, os monarcas, né, não faziam nada, os monarcas não sabiam de nada. E segundo, óbvio, você não tem como fazer o caráter punitivo individual. Você não tem como prender o atual monarca dos Países Baixos pelos abusos cometidos na Indonésia, por exemplo. Mas é necessário sim um caráter de responsabilização e de punição, nem que seja indenizatória. Porque nós temos uma transferência de riqueza. E não é só uma transferência. Muitas vezes se pensa, uma transferência de riqueza porque controlava o território, como todos os impérios já fizeram no mundo, como Roma Antiga fazia. Não é só isso, é também uma transferência de riqueza a partir do trabalho explorado dessas pessoas em regimes coloniais e imperialistas, e essa riqueza gerada por essas pessoas é enviada para a Europa, e isso tanto faz com que essas pessoas continuem numa situação de pobreza, e segundo, contraria inclusive as próprias bases do que a Europa pretendia fazer no século XIX, né, de que supostamente defender ideias iluministas e liberais, por exemplo, na questão do chamado fardo do homem branco, e você não remunera pessoas pelo trabalho deles, né? Então é necessário sim um caráter indenizatório. Para falar do caso talvez mais gritante, a Bélgica deve uma grana muito grande para a República Democrática do Congo, tá? Não só pelo trauma de vidas e de violência, mas também pela riqueza usurpada. Mas enfim, como eu disse, provavelmente teremos aí uma pizza servida, né? No caso dos Países Baixos, não sei o que eles vão servir. Vão servir um bolinho alternativo de algum café de Amsterdã. Dos Países Baixos nós vamos para a França. Na verdade é uma notícia de Burkina Faso, mas para caber no roteiro a gente coloca aqui na França, já que a junta militar de Burkina Faso suspendeu as operações da Radio France International, né, que é uma das principais emissoras estatais francesas, no seu país. Tá? A Rádio France Internacional, que é a RFI, né, pela sigla, muitos de vocês já devem ter visto, já podem ter lido notícias da RFI, enfim. Então a Burkina Faso suspendeu e também foi anunciado que agora preservativos, camisinhas, estarão disponíveis para todos os jovens franceses entre 18 e 25 anos, gratuitamente, no que seriam ali postos de saúde, com a ideia de diminuir a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis entre os mais jovens do país. Cruzamos o Canal da Mancha, vamos até o Reino Unido, né? Lembrando que nesse sábado teremos, além de Portugal e Marrocos, também teremos França e Inglaterra pela Copa do Mundo. E o Reino Unido aprovou, na última quarta-feira, dia 7, a primeira nova mina de carvão do país desde a década de 1970. Tá? Então, assim, ou seja, vai gerar energia mais barata, mas uma energia que polui muito, um combustível, né, antiquíssimo, né, que era a base desde a primeira Revolução Industrial, e principalmente, né, quando o Reino Unido fala, olha, Brasil, não desmate a Amazônia, Indonésia, não desmate suas florestas tropicais, Índia, pare de emitir poluentes, todo mundo vai poder olhar para a cara deles e falar, pera aí, ô Rishi Sunak, você aprovou uma mina de carvão em 2022, sabe? Vocês ficaram 200 anos
explorando o carvão, vocês não conseguiram juntar grana o suficiente para fazer uma transição para uma energia limpa, não? Né? Então, assim, lembrando que o Reino Unido, né, foi o grande explorador do carvão mineral por séculos, né? Repito, algo que a gente já mencionou aqui. E, finalmente, para a gente terminar esse giro, 3 notícias da Europa como um todo. Primeiro, né, o Parlamento Europeu aprovou no último dia 6 uma lei para proibir a importação de produtos que tenham contribuído para o desmatamento. Tá? Ou seja, isso possivelmente vai afetar no futuro o Brasil. Tá? As empresas vão ter que provar a procedência dos produtos. E aí estão listados café, cacau, soja, óleo de palma, né, o azeite de dendê, madeira, carne bovina, borracha, couros, chocolates, carvão vegetal, enfim, uma série de produtos, e as empresas vão ter que provar, né, a sua procedência. Tá? A outra notícia é que a Croácia, né, que recentemente aderiu ao euro, agora vai também, a partir de 2023, fazer parte da área Schengen, né, a área de trânsito livre dentro da União Europeia. Não só dentro da União Europeia, inclui também alguns territórios que não são parte da União Europeia, mas agora a Croácia, né, será parte da área Schengen, a primeira expansão da área Schengen em cerca de 10 anos. Tá? A Croácia, que é um país relativamente pequeno, né, não tem uma grande população, é um país que avançou muito no cumprimento das metas da União Europeia, então vai fazer parte da área Schengen. Agora, a terceira notícia é que Romênia e Bulgária foram vetados pela Áustria na área Schengen. Né? Bulgária e Romênia, que tem 2 populações relativamente grandes para padrões europeus, que são sempre vetadas na área Schengen há quase 20 anos, né, quase. Né? E por quê? Porque consideram que essas pessoas vão entrar de maneira... Né, vão ser muitas pessoas entrando no mercado de trabalho, entrando nos países da Europa Central, da Europa Ocidental, e principalmente que são países que não cumpririam os critérios de transparência e corrupção em relação às suas políticas migratórias. Então, basicamente, o que a Áustria alega, e a Áustria, no caso, foi a que vetou, mas diversos outros países concordam com essa argumentação, tá? É que pessoas de outras regiões, tá? Então vamos supor, brasileiros, vão aproveitar, por exemplo, corrupção na Romênia ou na Bulgária, para a partir desses países entrarem na União Europeia. Então, eu dei o exemplo brasileiro para ficar um exemplo inocente, mas, por exemplo, Romênia e Bulgária são locais em que você tem diversas denúncias de tráfico de pessoas, né? Incluindo tráfico de mulheres para exploração sexual. Então, o veto de Romênia e Bulgária, primeiro, pelo impacto econômico que essas populações dentro do espaço Schengen teriam na visão dos países centrais, digamos assim, da União Europeia, e segundo, por essa suspeita de que esses países serviriam de porta de entrada para pessoas em situação irregular ou para pessoas que, né, subornariam fiscais, enfim, para entrar de maneira irregular, ilegal nesse caso, né, dentro do espaço Schengen, o espaço comum da União Europeia.